Se eu mencionasse uma seita que apoia a extinção de Israel, participa de conferências negacionistas do Holocausto e se associa a grupos terroristas, você provavelmente pensaria em islamistas radicais ou supremacistas brancos. Provavelmente não imaginaria essa cena de judeus ortodoxos. Mas estou falando exatamente sobre eles. Conheça o Neturei Karta, a seita mais extrema do judaísmo, cuja teologia os alinha com os maiores inimigos dos judeus. Segue a pergunta de $1 milhão. Por que um judeu, principalmente um religioso, se oporia à autodeterminação, colocaria sua segurança em risco e se uniria a antissemitas contra seu povo? Desacordo entre os judeus não é nada novo. Como diz o ditado, 2 judeus, 3 opiniões. Ainda assim, a maioria dos judeus acha as opiniões de Neturei Karta inaceitáveis. Não se engane, até mesmo os judeus mais devotamente antisionistas evitam as táticas subversivas de Neturei Karta. Espere, judeus devotos e antisionistas. Isso não é paradoxal? Se conhece minimamente o judaísmo, sabe que o desejo por Sião está em nosso ácido desoxirribonucleico cultural e espiritual. Mas para alguns judeus, há uma diferença distinta entre o Sião de nossa liturgia e o sionismo dos pais fundadores de Israel. E é essa lacuna entre nossas orações e nossa realidade política que alimenta o ativismo de Netanyahu. Deixe-me esclarecer. Os primeiros líderes sionistas, em sua maioria seculares, estavam focados nas realidades práticas de construir um Estado, um refúgio para a comunidade judaica global. Para eles, a libertação espiritual dependia da libertação física do povo judeu. Porém, judeus devotos debatiam as questões teológicas de criar um Estado judeu. Enquanto muitos judeus religiosos enxergavam valor espiritual na criação de um Estado judeu moderno, outros discordavam. Os sionistas religiosos veem a criação do Estado de Israel como o primeiro passo milagroso rumo à era messiânica. Porém, anti-sionistas religiosos como o Neturei Karta acreditam estar totalmente errados. Só o Messias pode reconstruir a pátria judaica. Segundo suas palavras, estamos em exílio por ordem divina e só podemos sair dele através da redenção divina. Para os Neturei Karta, os sionistas que criaram o moderno Israel quase usurparam a função de Deus, ridicularizando-o ao formar um Estado laico ao invés de uma teocracia regida pela lei judaica. Segundo um destacado site anti-sionista, o moderno Estado de Israel simboliza um pseudo-judaísmo que substitui a concepção divina e centrada na Torá de nossa identidade como povo. Logo, a divergência entre sionistas e judeus anti-sionistas não é só política, é primordialmente religiosa. Porque onde os judeus sionistas acreditam que o Estado judeu moderno e feito pelo homem é um saldo positivo para o povo judeu, os judeus anti-sionistas acreditam, bem, exatamente o oposto. Essa diferença ideológica surge em parte de uma discussão obscura no Talmud sobre os 3 juramentos que governam a relação do povo judeu com Deus. Muitos judeus veem esses juramentos como simbólicos, mas para os judeus anti-sionistas são um contrato religioso. Viole os primeiros 2 juramentos e quebrou seu contrato com Deus. Yikes. Então, quais são esses juramentos de qualquer maneira? Primeiro, é vedado aos judeus retornar em massa à sua pátria após o exílio. Número 2. É proibido aos judeus se rebelarem contra os governos dos países onde vivem. Número 3. As nações do mundo não podem perseguir os judeus severamente. Portanto, com o crescimento do sionismo político no século XX, alguns líderes religiosos impulsionados pelos 2 primeiros juramentos criaram grupos anti-sionistas. Em 1921, 2 grupos ortodoxos em Jerusalém colaboravam para contrapor a influência sionista. Por um período, esses grupos anti-sionistas foram um grande problema para a liderança sionista. Pediram aos britânicos que retirassem o apoio ao sionismo. Prometeram lealdade ao rei jordaniano se ele tomasse a terra prometida. E tinham palavras ardentes para os equivalentes sionistas. Tudo mudou em 1936 com revoltas árabes pela Palestina. Paramilitares sionistas como a Haganah se esforçaram para defender as comunidades judaicas por toda a terra. Contudo, centenas de judeus foram mortos, gerando um intenso debate entre os grupos anti-sionistas. Sem paramilitares sionistas, as mortes judaicas seriam massivas. Então deve haver cooperação entre grupos anti-sionistas e sionistas? Para um pequeno grupo de radicais, a resposta foi um inequívoco não. Esses radicais se separaram da comunidade anti-sionista em 1938 para criar seu grupo dissidente. Eles se chamavam Neturei Karta, aramaico para os guardiões da cidade. Durante a Revolta Árabe, até 1939 eles mantiveram seu antisionismo. Permaneceram firmes na Segunda Guerra,
enquanto a máquina nazista consumia 1/3 dos judeus globais. Para alguns anti-sionistas, o Holocausto foi um marco, justificando a crença em uma pátria nacional. Para o Neturei Kauta, o Holocausto foi um castigo divino ao sionismo. Os judeus violaram os 2 primeiros juramentos, imigraram em massa para Israel, rebelaram-se contra o domínio britânico. Então Deus, não mais preso ao 3º juramento, deixou de proteger os judeus de perseguições severas. Esta é uma visão rígida e intransigente do mundo. Uma que eu acho que a maioria das pessoas consideraria bastante problemática. Ainda assim, não se restringe aos Neturei Karta. Existe outra seita anti-sionista, Satmar Hasidim, que vê o Holocausto como punição divina ao sionismo. No entanto, até essa seita rejeita os Neturei Karta. Isso mesmo. Seja religiosa ou secular, sionista ou anti-sionista, toda a comunidade judaica acha que os Neturei Karta são loucos. Porque, embora o desacordo teológico seja praticamente uma tradição judaica, trair seus companheiros judeus para o inimigo não é. Trair os colegas judeus é a totalidade do modus operandi dos Neturei Karta. Quando o mundo se preparava para votar na divisão da Palestina, os Neturei Karta pediram ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas para salvá-los do regime sionista. Mesmo com os esforços dos Neturei Kauta, Israel proclamou independência em 14 de maio de 1948. 6 exércitos árabes, como Egito e Jordânia, invadiram no dia seguinte. Israel venceu a guerra. Logo após a poeira abaixar, Leib Weissfisch, ministro das Relações Exteriores dos Neturei Karta, adentrou o território inimigo para pedir armas à Liga Árabe contra os sionistas. Os jordanianos entregaram-no a Israel antes de chegar à Liga Árabe. Mas Weissfisch estabeleceu um precedente perigoso, e os Neturei Karta se aliaram aos inimigos de Israel desde então. Nos anos 50, os Neturei Kauta tentaram várias vezes estabelecer contato amigável com os vizinhos árabes de Israel. Em 1980, o sucessor de Weissfisch, Moshe Hirsch, finalmente teve sucesso ao se tornar amigo do presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. Na época, Yasser Arafat era o inimigo público número 1. A Organização para a Libertação da Palestina, sob sua liderança, realizou alguns dos mais devastadores ataques em Israel. Massacres de estudantes, turistas e atletas olímpicos. Sequestros de ônibus, aviões e navios. Ataque a alvos civis. Porém, Hirsch e a Neturei Karta viam um valor concreto nessas desagradáveis sessões de fotos com o presidente da Organização para a Libertação da Palestina. Por um lado, suas reuniões ganhavam manchetes, transmitindo a mensagem da Neturei Karta para o mundo. Mas, crucialmente, Hirsch mostrou sua amizade com Arafat como evidência. Os judeus podem viver e adorar em segurança sob domínio árabe, sem necessidade de um Estado soberano. Esta é a mesma lógica distorcida que alimenta a amizade da Neturei Karta com o ex-presidente iraniano Ahmadinejad, com o Hezbollah, com o Hamas. E é exatamente por isso que a ideologia da Neturei Karta é tão tóxica, porque até os grupos anti-sionistas mais radicais acham que eles são insanos. A Neturei Karta armou seu judaísmo. A aparência deles é a sua moeda, e eles a usam habilmente para se apresentarem como os verdadeiros porta-vozes do povo judeu. E ainda assim, a comunidade judaica mais ampla entende que a Neturei Karta não passa de símbolos, os judeus de estimação de potências inimigas. Não se engane, os grupos com os quais a Neturei Karta se aconchega são explicitamente antissemitas. Suas bombas, foguetes e retórica não diferenciam entre sionistas e anti-sionistas. Mas a Neturei Kauta fornece a eles uma cobertura conveniente, permitindo que os inimigos declarados do povo judeu digam: eu sou um anti-sionista, não um antissemita. É uma tática tóxica e transparente. Funciona, pois se você desconhece o judaísmo, o que é verdade para a maioria, a Neturei Karta certamente aparenta ser autêntica. Você poderia achar que eles representam os judeus do mundo, mas não é verdade. Eles estão traindo o povo judeu ao dar um selo de aprovação judaico às ideias mais vis, enquanto insistem que não são um grupo violento, que estão trabalhando para a desmontagem pacífica do Estado judeu. É um brilhante truque, porque o Neturei Karta não precisa pedir violência. Seus aliados no Irã, Líbano e Gaza estão mais do que comprometidos em fazer o trabalho sujo por eles. Portanto, quando alguém usar o Neturei Karta para afirmar que os judeus são contra o sionismo, você conhecerá a realidade. Os Neturei Karta são os excluídos ideológicos do judaísmo, uma concordância comum entre todos os judeus.